Eu recebo aqui o Marcelo Pimenta. O Marcelo é do Serasa Agro. Serasa Agro que faz parte da Serasa Experian, uma das grandes organizações aí com informações hoje de todos os setores. Eu não sabia do tempo. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu sei que a Serasa é bem antiga, mas eu não sabia que já tinha 56 anos. Pois é, tem 56 anos, a maior parte deles sempre trabalhando para dar transparência ao crédito, trocar informações, fazer com que o crédito esteja saudável no mercado. E há 3 anos dentro do agro também. E sempre evoluindo, né? Que começou justamente como uma empresa de referência para o crédito seguro, vamos dizer assim, né? Para que os inadimplentes não continuassem recorrendo ao mercado e colocando empresas, etc. e tal, em risco e para que resolvessem as suas dívidas. Mas de uns tempos para cá, a Serasa Experian, ela tem outras atribuições, inclusive em muitas dessas validações de controle através de digital que a gente faz por celular. Um dos modelos, se eu não me engano, é o da Serasa. Exatamente, exatamente. A Serasa migrou de um birô de informações para uma Datatech. Tá. Né, a maior Datatech do país, né, onde basicamente a gente utiliza informações para ajudar, não só a missão dela de manter o crédito seguro e manter o crédito saudável, mas também para fazer prevenção à fraude, para abrir e ajudar empreendedores e a empresas a criar novos mercados. Enfim, informações para que gestores possam tomar decisões e empresários a investir. Tá, e como você disse, de 3 anos para cá também entrou no agro, que hoje sempre foi um produto muito importante dentro do Brasil, mas o agro, eu já estou há 18 com o nosso Terra Viva aqui com o agro vem se aperfeiçoando e a tecnologia hoje do agro é a mais moderna possível. Ela é high-tech, no mesmo modelo de operações que você tem as operações bancárias e tudo mais, e da transferência também de valores, dívidas, bons pagadores, maus pagadores. E o agro hoje é 1/3 do PIB brasileiro, seja na exportação, seja na geração de emprego, seja na criação de produtos, e não para de crescer. É por isso que a Serasa entrou nesse segmento também. Exatamente, também. Na verdade, assim, essa entrada tardia, aí, vamos dizer, nos últimos 3 anos... Ela tardia, eu diria que na hora certa. É o momento, exatamente, exatamente. Existia uma barreira informacional muito grande. O que acontece? A Serasa sempre atendeu o país inteiro, né? E nós não tínhamos informações do agro do país inteiro para poder gerar o mesmo nível de informação. Com a transformação que teve, principalmente com a Lei do Agro 2, o cadastro positivo e principalmente o uso de nuvem, o barateamento de uso de imagens de satélites, fez com que a gente pudesse ter aí sim informações não só do produtor, mas da terra, do território e assim conseguir mitigar risco ESG, mitigar risco climático de produção e combinar isso com crédito também. É, muito mais do que uma simples validadora de crédito. Sim, né? sim. Hoje você pode trabalhar para fazer um planejamento de 2, 3, 4... Legal. Bom, mas você está aqui para falar de um evento que vocês vão realizar agora, semana que vem. No próximo mês. No próximo mês. No próximo mês, sim. Tá. É um evento direcionado ao agro e com um problema que afeta o agro e que tem sido colocado aí na mídia do agro e nas instituições financeiras muito recentemente, em intensidade cada vez maior, que é o endividamento. Dívidas de produtores ou de tradings, ou de produtores com tradings, ou produtores com bancos, ou de trading, enfim. Tem o modelo, ele tem alguns gaps aí nesse momento em relação a isso, a pagamento e a financiamento. E você me dizia antes da gente começar a conversar, eu estava olhando aqui no material que você me trouxe, que é importante, primeiro de tudo, diferenciar o que acontece no mercado. O ministro Fávaro, inclusive, estava algumas semanas atrás num evento. Ele disse na fala dele, olha, nós estamos aí tomando algumas atitudes para amenizar problemas do crédito e tal. Aí a nossa repórter, depois da fala dele, na entrevista, perguntou a ele, mas então tem problemas sérios no crédito? Ele falou, não disse isso, não é bem isso, é que nós estamos fazendo de forma preventiva. Então eu queria que você desse um perfil disso, porque há que se distinguir entre antigos devedores e novos devedores, ou seja, dentro de um formato que já vinha e pessoas que estavam endividadas e comprometidas, e novos formatos onde você tem outros
agregadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tavinho, se você permite, eu vou responder em duas partes. A primeira é só para dizer que o evento, na verdade, é um evento para falar de crédito no agro. Né? O crédito no agro vem crescendo cada vez mais, existe um espaço muito grande para que a gente tenha um volume de crédito maior para os produtores. A gente sabe que a demanda por comida continua crescendo e crédito é um motor para que a produção cresça, né? Com novas máquinas, novas sementes, novos insumos. Então, o evento é para divulgar e para discutir esses novos instrumentos. Em relação ao momento que nós estamos vivendo, realmente é necessário separar 3 correntes, né? Uma, que eu vou pedir para o pessoal colocar o gráfico na... Coloca aí para a gente o Isaac, que é esse que eu tenho aqui, que é o AgroScore PF, é isso? Exato. Então, aqui tem uma curva de descida, aqui... tá. Eu vou explicar então aqui. Aqui, olha, na linha horizontal, né, quando está 0, isso significa que foi o pedido de recuperação. Então, nós pegamos todos os produtores que pediram recuperação judicial e fizemos ali a média dos scores desse produtor. Tá. 30 meses antes de pedir, pedir a recuperação judicial. Então, o que acontece? Para esses produtores, nesse momento que nós estamos dizendo o seguinte, então, desculpa, ali na vertical é o valor do score. Score ali na ordem de 620, 630 é um bom score, que é a linha azul. Tudo que é abaixo da linha azul são scores cada vez mais arriscados. É aquela coisa, você está no vermelho ou está no azul? Exato. E aí, quanto mais próximo do 0, pior. E o que esse gráfico mostra? Que 30 meses antes, a maior parte desses produtores já tinham dificuldades, já estavam muito alavancados. 2, 3 safras à frente. Então, o que está acontecendo nesse momento, para a maioria dos produtores que pediram recuperação judicial, foi uma situação que eles não conseguiram se refinanciar. Né? A gente está enfrentando o que a gente está chamando de uma tempestade perfeita, né? Porque houve uma questão de quebra de safra, combinado com 2 anos atrás, com um aumento muito grande dos custos e a redução das receitas pela redução do preço das commodities. Então, margens que historicamente no agro eram em torno de 20%, 25%, chegaram no momento de Covid a 45%, foi uma festa, uma euforia muito grande, mas agora despencaram fortemente. E isso se refletiu aqui. A maior parte desses produtores acabou não conseguindo se refinanciar e entraram com um pedido de recuperação. Então, a gente precisa separar o que eram produtores com dificuldades com o que é algo momentâneo, uma perda de margem momentânea. Você citou Covid, mas a gente tem outros componentes também. Mercado internacional, por conta de Covid, um aumento no custo de frete, os containers triplicaram, quadruplicaram de preço, mudança de rota, inclusive, por causa de guerras. Agora tem a questão do Mar Vermelho, a própria Ucrânia e Rússia. Canal do Panamá, com dificuldades também para escoamento. Enfim, é um momento complicado para o agro. Qual é, antes de fazer uma outra pergunta para você, qual é o resultado disso, quando a gente tem ali já um percentual de gente que há 30 meses estava já com períodos, pediu recuperação judicial e não conseguiu cumprir, né? E aí o gráfico mostra ali que a tendência é de uma estabilização muito baixa. Perde o seu score e aí realmente fica muito baixo. Porque essa é a grande pergunta, é o grande X. Às vezes a gente vê muita gente, olha, pede recuperação judicial. Pede porque você se resolve e você sai do sufoco. Não é bem assim. A recuperação judicial, eu não sou advogado, sou só jornalista, nem sou economista, mas a recuperação judicial ela tem uma série de itens que precisam ser preenchidos e preservados como compromisso, senão você acaba entrando numa bola de neve e aí fica pior do que estava. Exato. Assim, a recuperação judicial ela tem que ser o último instrumento, o último recurso, porque ela impõe uma série de restrições ao produtor que ele não vai poder mais tomar decisão sobre o que faz na própria fazenda. Vai ter uma gestão que toma a decisão por ele, seja tem uma de um gestão, banco, escritório de advocacia, administração. Tá. Exatamente. Então, o que acontece é que o gestor perde a capacidade de fazer a gestão dentro do campo, as decisões ficam mais lentas, porque muitas vezes precisa de uma autorização do juiz para poder acontecer. E, além disso, o produtor, para o mercado, infelizmente, ele acaba ficando com uma fama de uma pessoa que pediu RJ, né, que não conseguiu honrar seus compromissos e ele acaba sendo penalizado, pagando taxas de juros mais altas no futuro.
Então, realmente é o último recurso. A gente tem até um caso comum, agora numa grande empresa de aviação que teve problemas com seus leasings nos Estados Unidos e resolveu não fazer o pedido de recuperação aqui e de negociação e recuperação por lá, porque como o contrato é de lá, é um processo mais simples. E hoje tem até uma notícia circulando aí de uma hipótese de uma outra companhia que também teve problemas, mas saiu da recuperação judicial comprando essa companhia. São duas gigantes aí do mercado. Mas eu sempre aprendi que, aí você já completa, primeiro, a conversa é o primeiro negócio, é o melhor. Começa por aí. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a velha renegociação é o melhor caminho. Renegociação amigável, até porque quem está no agro conhece os ciclos do agro, sabe das dificuldades que existem e pode rolar essa dívida, aumentar os prazos de pagamento. É a primeira saída que se deve ser feita. E há novos instrumentos também. Então, no final de fevereiro, a Câmara de Modernização do Crédito Rural lançou o Fiagro Reorg, que eu acredito que é um instrumento excelente, que é justamente o caminho entre a renegociação amigável e a recuperação judicial, porque ele possibilita com que o produtor zere suas dívidas, que ele continue trabalhando, continue consumindo produtos e que possa recuperar suas terras, né, ao longo do processo. Então, é a iniciativa do nosso amigo, o deputado Arnaldo Jardim. Exatamente. Né? Exatamente. Isso, então, permite que ele continue no mercado atuando, comprando com insumos, mantendo a roda girando, mantendo os empregos, atuando. E ele é um instrumento onde ele num primeiro momento, ele entrega as garantias deles, mas depois pode se recuperar. Pode recuperar essas garantias. Então, é bastante justo. E muita gente não... eu recebi um livro, um material, que a gente ia fazer uma entrevista sobre isso. Tem gente que já esmiuçou esse Fiagro aí para que as pessoas entendam que é um mecanismo e uma ferramenta muito importante antes de entrar na recuperação judicial. Né? Exatamente. Exatamente. A gente acredita que vai ser um meio importante, é um meio que o mercado está colocando para que se faça as renegociações. É muito mais fácil você fazer uma revisão de carteira, encontrar produtores em situação difícil, juntar 4, 5 credores que acreditem nesses produtores porque eles têm potencial, têm garantias e ajudem ele nessa recuperação. E você falou de uma coisa muito interessante, a sazonalidade no agro e os riscos na produção de qualquer tipo de alimento, seja proteína animal ou proteína vegetal. Ele tem os seus riscos próprios e todos os que estão na cadeia produtiva, todos os elos, seja qual for, de trigo, de arroz, de feijão, milho, carne, todos eles conhecem muito bem porque... O jogo funciona da mesma forma quando a gente fala de questões de problemas mundiais que podem interferir, de problemas climáticos, enfim, todos os agentes conhecem. Então, acho que dá para conversar e conhecer essas novas ferramentas. Né? Sim, e o que tem, uma coisa interessante que tem acontecido é que quanto mais o investidor conhece o agro, ele entende, né, que sazonalidade existe e que sim... ao contrário, por exemplo, de um investimento em imóvel, né, onde um inquilino paga ou não paga, né, uma conta, no agro você depende da produção, que depende do clima. Né? Então, existe essa flexibilidade por parte do investidor também. A correlação entre cumprir compromisso é muito mais direta, né, em função de problemas que podem atrapalhar, do que em outros setores, né? Exatamente. Bem que você tem problema em qualquer setor, pode ter, isso não importa. Exatamente. Bom, mas esse evento que vocês vão fazer no mês que vem, onde é que vai ser? E você falou que, na verdade, é um evento para falar de crédito. Exato, é o SMS Crédito no Agro, onde basicamente nós vamos explorar essas novas vias de investimentos. Existe uma vontade muito grande do mercado de capitais entrarem no agro. Se a gente pega uma relação crédito-PIB, no Brasil, em torno de 55%, né, essa relação. Então, a gente pega tudo que é crédito, divide pelo PIB, a gente tem esse número de 55%. Quando a gente separa só o agro, esse número é em torno de 29%. Então, existe um espaço para o crédito muito grande ainda. E é isso que nós vamos debater e que nós vamos discutir. Como levar mais crédito, como levar o mercado de capitais para o agro de maneira geral e, principalmente, compartilhar os meios que existem hoje para dar transparência das informações. Todo investidor, principalmente aquele que não conhece a dinâmica do agro, o que ele quer é transparência e previsibilidade. A partir do momento que a gente consegue colocar
informações, consegue digitalizar o que está acontecendo no dia a dia, fica mais fácil para investir e ele avaliar o risco. E quando ele tem mais opções para pedir crédito, ele tem mais chances de conseguir um dinheiro que talvez ele não tivesse quando você tinha só uma instituição que praticamente geria tudo isso, que era o Banco do Brasil. A Caixa também tinha o seu programa, ampliou o seu programa, mas os bancos privados, aí Santander, Bradesco, Itaú, outros que até já fecharam, sempre tiveram suas carteiras de crédito muito pequenas, muito miúdas. Sim. Hoje eles também tentam entrar. E você tem até hoje, deixa eu complementar e depois você fala, você tem até hoje grandes investidores estrangeiros que querem entrar porque o agronegócio brasileiro é um grande negócio hoje, como qualquer setor que vai muito bem, é muito pujante. Tem, por exemplo, um programa de recuperação de pastagens agora, lançado pelo governo, sim, que vai... a ideia é atrelar investidores brasileiros ou estrangeiros com o aporte de capital para fazer essa recuperação de áreas degradadas e pastagens. Não usar o dinheiro do governo, como já foi usado durante muito tempo. O que é melhor, né? Se o governo tiver juízo, aí usa esse dinheiro para cobrir outros buracos aí que estão precisando do Exatamente. Não, também, olha, o programa de recuperação está falando em 40 milhões de hectares. É um espaço gigantesco. Se a gente vê os CRAs existentes hoje, os FIAGROS existentes para recuperação, é um volume mínimo que eles ainda financiam hoje. Então, o espaço para crescer ele é enorme, né? E essa questão do acesso ao crédito que você comentou, a gente está vivendo um momento assim, de explosão e de crescimento do crédito. O produtor mais não depende só da revenda ou do gerente de um ou dois bancos, né? Ele pode ter acesso a um rol de financiamento muito maior, né? Seja dos bancos que estão se digitalizando e estão levando esse acesso digital para os produtores, seja via o mercado de capitais. Né? E os bancos digitais hoje são uma realidade. Eu estava conversando isso aí até outro dia com outra pessoa aí, um outro amigo, o Silmar, que é do nosso programa, sim, aqui, inclusive nosso analista econômico. A gente estava falando nisso. Os bancos digitais, eles revolucionaram e eles trouxeram a aceleração de uma mudança no mercado que os bancos tradicionais tiveram que se adaptar rapidamente, porque eles são muito mais ágeis, muito mais velozes na análise de crédito, na análise de situação de risco, enfim. Eles não estão totalmente no agro ainda, mas vão estar, com certeza, porque já são grandes bancos, alguns nacionais e alguns já multinacionais. E os que estão aí, que eram tradicionais, estão se digitalizando também, porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Nós chegamos a... Quando a gente começou essa história no agro, os tempos médios eram em torno de 40 dias para uma concessão de crédito. Hoje já está em torno de 14 dias. Então, assim, e eu estou falando em 3 anos. Então, cada vez mais a gente imagina que isso vai reduzir e o uso de tecnologia, né? Previamente, né, você conhecer o produtor, as terras dele, o que acontece no território, vai fazer com que você, na verdade, passe a ter pré-aprovados. Né, e que o produtor já tem ali 3, 4 créditos pré-aprovados para ele escolher qual é a melhor condição de pagamento e quais as melhores taxas de juros. Na verdade, você não vai mais pedir, você chega já com 3, 4 condições. Você tem uma oferta, exatamente. Ó, tem essa situação para você, X, porque o seu score é X, 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 Y, Z. Então, você pode escolher uma delas. Exatamente. É muito mais fácil. Exatamente. Bom, vamos lá. O evento da Serasa é onde? Que dia? Eu vou precisar de ajuda aqui. Dia? Pode falar alto. O Centro de Convenção Rebouças. Dia 22 de maio. Agora. Tá. Precisa de pré-inscrição? Sim. Tá. Por onde isso? No www.cmseventos.com. Ok. Tá aí, então. E se tiver um telefone até... não faz mal. Não. Vamos para a internet. Nós já terminamos a nossa conversa aqui com internet é mais fácil. O mundo da TI e fim de papo. Dentro que o telefone também está na internet. Ou a internet está no telefone? Eu não sei. Agora já... Agora tudo num lugar só. Né? Ok. Um ótimo evento para vocês e nosso Terra Viva. Obrigado pela parceria aí com vocês. Estamos juntos aí. Quem é do agro está junto com o nosso Terra Viva. Tá bom? Obrigado também. Obrigado, Marcelo, que é Marcelo Pimenta, do Serasa Agro. Obrigado, um ótimo evento, estaremos juntos lá com vocês.